Bem-vindos, alunos, à nossa aula aqui no Filonovest. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, a gente vai entrar finalmente na filosofia platônica, e Platão é um dos grandes mestres da antiguidade. A gente vai estudar ele aqui em filosofia, para a gente tentar entender as nuances da ideia dele e como os vestibulares de vocês podem cobrar isso, de uma forma mais aprofundada. Então, se você está gostando do nosso canal, não se esquece de se inscrever, tenta, obviamente, ativar as notificações do sininho e recomenda para os seus amigos, por favor, tá? Dá esse apoio para a gente conta muito com vocês aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos começar então a nossa aulinha sobre Platão. Eu sempre gosto de retomar a morte de Sócrates para poder informar para vocês como Platão foi definido, nas suas obras através desse evento, que foi um evento extremamente triste para Platão. Sócrates, o mestre dele da maiêutica, o questionador, acabou sendo morto, condenado pelos juízes de Atenas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa condenação, tá? Então a gente fala sobre a condenação de Sócrates, e a condenação de Sócrates marcou imensamente Platão por ter sido uma condenação muito questionável, Os juízes de Atenas teriam manipulado essa condenação para poder, obviamente, executar Sócrates. A pena de Sócrates, depois da condenação, foi uma pena bastante cruel, Foi a morte por envenenamento. A pena mais comum em Atenas, naquela época do período clássico, era justamente o que a gente chama de crucificação sem pregos. O que é a crucificação sem pregos? A pessoa ficava presa, ela ia definhando até morrer. Então, os filósofos conseguiram uma nova adequação de pena para Sócrates, que foi a morte por envenenamento, a morte por cicuta, aquela erva do Oriente. Então, uma morte mais rápida para Sócrates. Que informações a gente tem da condenação de Sócrates? A gente tem uma obra de Platão, que fala sobre essa condenação, para a gente poder discutir esses crimes, e a obra principal dele é uma obra chamada Apologia de Sócrates. Então, se você se interessa, não só ela, mas várias outras obras como Fédon, e vários outros diálogos platônicos comentam sobre a morte de Sócrates e sobre os momentos prévios da condenação dele. Então, é muito interessante a gente pensar que a gente vai aqui tentar analisar a obra de Platão, Apologia de Sócrates, para tentar ver como a morte de Sócrates marcou Platão imensamente. Essa obra, um dos mais importantes textos de Platão, revela para a gente que Sócrates foi acusado de 3 crimes importantíssimos no mundo antigo. O primeiro crime, um dos bem graves, corromper a juventude de Atenas. Eu pergunto para vocês aí em casa, Sócrates corrompeu a juventude de Atenas? E muitos de vocês, às vezes, automaticamente dizem, não, Gui, ele não fez nada disso. Ele fez a juventude pensar. Só que, de uma certa forma, pensar além da tradição é sim corromper a juventude de Atenas. Não do jeito que os juízes estavam acusando ele, chamando ele de doutrinador, de corruptor. Na verdade, quando a gente faz um jovem pensar além da tradição e desenvolver senso crítico, a gente está, de uma certa forma, corrompendo esses jovens. Então imagina o choque de gerações e os problemas que isso gera para Atenas no molde tradicional, sendo questionado por jovens com senso crítico. Então Sócrates, obviamente, corrompeu a juventude de Atenas até certo ponto. Sócrates não usa o tempo que ele tem para se defender, segundo a obra Apologia de Sócrates, de Platão. Ele usa seu último momento para poder discursar com os juízes de Atenas, com a população de Atenas, refletindo sobre a morte, refletindo sobre a verdade, refletindo sobre temas filosóficos importantes. A morte, para um filósofo socrático, não é tão importante, A morte é natural, a morte pode ser vista até como um bem, como a saída do mundo material, indo diretamente para o mundo das ideias, uma libertação da alma. Então Sócrates não se defendeu como os discípulos esperaram que ele ia se defender, tentando amenizar a pena ou tentando escapar da morte. Sócrates, de fato, se apresentou aos juízes de Atenas, não fugiu. E a segunda acusação, uma acusação que mexeu muito com a população de Atenas, extremamente religiosa, que foi desacreditar dos deuses da cidade. Sócrates questionava as pessoas em praça pública. Então Sócrates, obviamente, deve ter comentado em algum momento sobre a ética dos deuses. É aquela pergunta, que toda pessoa religiosa, mas que não é alienada, se faz em algum momento. O que eu leio nas escrituras, ou que falam para mim nas histórias e nos mitos,
deve ter um sentido bom, um sentido do bem, né? Então eu devo questionar o sentido das coisas. E ao questionar esse sentido, a ética divina, por exemplo, eu não estou cometendo um pecado. Não é que eu estou desacreditando nos deuses da cidade. Eu estou só questionando, sabe? Se os deuses são imortais e têm poderes incríveis, por que eles não conseguem ser minimamente éticos? Se eu sou ético e sou apenas um mortal e penso no valor das minhas ações e na intenção das minhas ações, por que os deuses imortais também não podem fazer isso? Por que Afrodite é invejosa? Por que Apolo é caprichoso? Por que Zeus é vingativo? Né? Então Sócrates deve ter questionado isso. Alguém que passa está ouvindo e aí, obviamente, Sócrates é visto como alguém que desacredita nos deuses da cidade. Né? E é muito interessante pensar que não é pecado pensar sobre a sua religião ou sobre a ética divina. Né? A gente tem, por exemplo, vários casos na história de pessoas que pensam, inclusive dentro do cristianismo, se Deus é tão bom assim e tão pai, por que ele manda o dilúvio sobre a humanidade? Se Deus é tão bom assim, por que uma pessoa boa morre de câncer e um bandido está solto, roubando milhões? Isso pode parecer pecado para muitos de vocês, mas não é pecado pensar ou refletir. O que eu acabei de citar aqui para vocês é o que Santo Agostinho de Hipona, um santo católico, no começo da Idade Média, vai questionar sobre a ética divina. E a base dele é uma base platônica de questionamento. Então é muito importante pensar, né? Não é porque eu sou religioso que eu não devo questionar as coisas. Isso foi muito mal visto em Atenas, na acusação de Sócrates. Por isso, obviamente, a partir daqui, as pessoas começam a pedir a execução dele. E o terceiro elemento, a terceira acusação fundamental, adicionar novos deuses ao panteão, o que é algo, né, que Sócrates, obviamente, também não fez, não como os juízes de Atenas estavam falando. Sócrates refletia às vezes e dizia que muitas vezes ele conversava com uma voz na cabeça dele que impedia que ele tomasse péssimas decisões. A gente sabe que voz é essa, né? E os juízes de Atenas também talvez soubessem e manipularam essa pena para Sócrates ser desacreditado, para Sócrates ser condenado à morte através do júri. Né? Quando a gente fala sobre essa voz que fala na cabeça de Sócrates, a gente está falando do que os gregos chamavam de daimon. Daimon significa consciência. Essa voz que fala comigo e impede que eu tome más decisões é o daimon, a consciência humana, né? O que vai dar origem mais tarde à palavra eudaimonia. Eu em grego, bom, boa. Daimon significa consciência. A boa consciência que leva à felicidade plena, que leva à plenitude de espírito. O eudaimonismo ou eudaimonia. Então você perceba que foi um julgamento extremamente manipulado. Quando Platão narra pra gente as últimas palavras de Sócrates na obra Apologia de Sócrates, existe sempre uma relação que a gente tem que fazer, né, desse texto com uma pintura do século XVIII muito famosa chamada A Morte de Sócrates, que eu vou jogar na tela agora para vocês, para a gente analisar juntamente. Então, olhando essa imagem, o que vocês podem perceber? Sócrates, quase no centro da imagem, né, vestido de branco, com o dedo apontado para cima, numa posição extremamente questionadora. Esse quadro, minha gente, se a gente for falar do contexto histórico dele, ele é de 1787. E é de um pintor francês chamado Jacques-Louis David. Ele pintou esse quadro 2 anos antes da Revolução Francesa como uma forma, né, de representar Sócrates aí, questionando o momento dele antes da morte, questionando como a filosofia faz perante a opressão, perante a manipulação. Sócrates simboliza nessa imagem o poder do pensamento contra todos aqueles que nos oprimem, que não querem que a gente faça o povo pensar, que não querem libertar o povo da opressão. 2 anos antes da Revolução Francesa, esse quadro, inclusive, vai ser visitado por George Washington, né? Estados Unidos já estava livre, liberto, e a gente percebe nesse quadro o apelo, né, da filosofia como resistência do pensamento contra a opressão absolutista, né? Se a gente for olhar pelo contexto da Grécia Antiga, o Jacques-Louis David colocou nesse quadro não só Sócrates, mas Sócrates e seus discípulos, né? É interessante que esse quadro do Jacques-Louis David traz até menos discípulos do que estavam presentes. A gente sabe que tinham mais ou menos 15 pessoas presentes na condenação de Sócrates, e aí tem um pouco menos, né? E se você pegar o quadro, por exemplo, né,
Seu lado esquerdo, você percebe que esse quadro tem, né, uma profundidade. Se você pegar esse quadro, né, do lado direito, você percebe o desespero dos discípulos de Sócrates, né, e você começa a ver o quanto eles não entenderam a atitude do seu mestre naquele momento. Então Sócrates está com o dedo para cima, questionando os juízes de Atenas e trazendo justamente, né, essa reflexão sobre a morte. Tem uma pessoa que está nesse quadro serena, né? Porém triste, nos pés desse quadro, que seria Platão. Né? Platão, Gui, mas Platão não era mais novo que Sócrates? Por que ele está representado como um senhor mais velho no quadro? Porque na verdade esse quadro tem dois tempos. Se você for ver Platão no presente, lembrando, e aí abre da mente de Platão toda a cena da condenação, lembrando da morte de Sócrates. Embaixo de Platão, jogado no chão, tem um diálogo, né, um pergaminho, que seria um diálogo importante que ele escreveu, seria Apologia, seria Fédon, seria os diálogos platônicos sobre Sócrates. Então, voltando aqui para mim agora, o que a gente pode perceber? Que Sócrates, né, nessa posição que vocês viram no quadro, com o dedo apontado para cima, ele mal pega a cicuta, né? A cicuta está ali, ó, num gesto meio que até de desprezo, né? Não é isso que importa para mim. O que importa é discursar e falar até o final. Então eu trouxe para vocês, para a gente poder conversar aqui, alguns trechos da Apologia de Sócrates, trechos geniais para a gente entender como Sócrates lidou com isso. E a primeira parte importante da Apologia é quando Sócrates, né, poderia ter fugido. Críton, que na imagem está com a mão na perna de Sócrates, diz: Sócrates, fuja. E Sócrates diz: não, eu não fujo. Eu sei que em outra cidade-estado eu não seria perseguido pelos juízes de Atenas, meu crime é em Atenas, mas eu vim porque a minha consciência não me impediu. O meu daimon não me impediu. A minha consciência permitiu que eu viesse aqui hoje. E nessa apologia de Sócrates, Sócrates diz o seguinte: vocês também, senhores juízes de Atenas, podem esperar da morte uma verdade. Não existe para o homem bom mal algum, quer na vida ou quer na morte. E os deuses não descuidam do seu destino. O meu, diz Sócrates, era vir aqui, claramente era vir aqui hoje, conversar com vocês. E aí ele começa uma reflexão sobre a morte, né? O que é a morte. E ele diz: a morte só pode ser duas coisas. Ou a morte é o fim de todos os sentidos, ou a morte é o fim de todas as coisas, e o morto não sente mais coisa nenhuma de nada. Ele diz: já imaginou que maravilha? Eu me livrar das fadigas numa noite sem fim, me livrar de pessoas como vocês, juízes de Atenas. Já imaginou que maravilhoso seria? Ele diz: até o rei da Pérsia, que é o homem mais rico do mundo na minha época, daria tudo que ele tem por uma noite sossegada, sem atribulações. Eu sempre falo para os alunos que eu imagino, sabe quando tá um dia frio, né? E aquela noite, a noite está caindo, e você abraça o edredom e você vai dormindo, e fala assim: meu Deus, se eu morresse agora eu estaria em paz. Eu imagino que seja isso, né? Que Sócrates diz nesse discurso dele, que Sócrates coloca nesse discurso. A morte pode ser um bem se ela for um sono eterno. Mas existe uma segunda opção, né? As pessoas dizem que a morte pode ser a transmutação da consciência do mundo material para o outro mundo, para o submundo, para o Hades. Ele diz: já imaginou que maravilha? Eu, Sócrates, questionando os heróis do passado, as pessoas, né? Aplicando o método da maiêutica. Eu fico imaginando, gente, real, agora olha para mim, real. Eu consigo imaginar Sócrates até hoje no submundo vagando e questionando as pessoas, os heróis do passado. Ele fala sobre Ajax. Já pensou em encontrar Ajax, Aquiles e questioná-los sobre todos os temas dos heróis? Eu fico imaginando Sócrates andando por lá e dizendo: Aquiles, sou seu admirador, né? Ajax, sempre te admirei como herói. Mas vamos discutir, o que é o heroísmo? O que é a admiração? E entrando num questionamento. Eu acho que, né, Sócrates, mais do que todos os outros, se divertiria imensamente questionando as pessoas. E Sócrates vira para os juízes e diz: já imaginou lá embaixo eu encontrar os verdadeiros juízes? Triptólemo, Eco, Minos, e não os supostos juízes de Atenas? O que Sócrates está fazendo, gente? Primeiro, ele está tirando o gostinho dos juízes da condenação. Segundo, ele não está escapando da morte, ele está afirmando, né, de uma certa forma: fiz, mas não do jeito que vocês disseram. E terceiro elemento, né, ele está jogando para os juízes de Atenas uma reflexão sobre a morte. Vamos refletir um pouquinho sobre ela. Eu vou morrer, vocês aí em casa vão morrer. Não sabemos quando, não sabemos como,
Mas a morte de fato, segundo a lógica, só pode ser essas duas coisas, segundo Sócrates. Então vem cá, se a morte é natural e ela vem para todos os seres vivos, por que ficar, né, sofrendo pela morte? Se a morte pode ser, em última instância, uma libertação. Então, quando Sócrates diz isso, ele faz o último pedido para os juízes de Atenas, quando ele diz: eu tenho apenas um pedido a lhes fazer, senhores juízes. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmos tormentos que eu vos infligi. O questionamento. Se vocês acharem que meus filhos estão cuidando mais de outras coisas, da riqueza, do que da virtude, se meus filhos estiverem supondo um valor que eles não tenham, repreendei-os como vos fiz eu, por não cuidarem do que devem. Se vocês fizerem isso por mim, eu terei recebido justiça, eu e meus filhos também. É chegada a hora de partirmos, eu para a vida, eu para a morte, vocês para a vida. Quem segue o melhor destino, se eu ou se vocês, é segredo para todos, exceto para os deuses. Toma cicuta e morre. E é óbvio, né? Quando Platão narra isso pra gente, a gente fica extremamente emocionado com as falas desse homem. Quando a gente olha aquela imagem que eu vou jogar para vocês agora, mais uma vez, deem uma olhada na expressão de Platão, sentado aí nos pés de Sócrates. Ele está tão triste, mas sereno. Ele está entendendo o que aconteceu. Mas essa imagem me incomoda um pouquinho. Por que ela me incomoda um pouquinho? Platão não estava presente na hora da condenação de Sócrates. Então como que ele narrou? Pouca gente sabe disso, né? Platão não conseguiu sair de casa, ele não assistiu à condenação de Sócrates. Ele ouviu falar da condenação por outro filósofo. E aí os relatos divergem um pouquinho. Por mais bonita que seja a apologia, por mais que tenha um sentido socrático nela, outros relatos dizem que Sócrates, como última fala, disse: eu não quero morrer devendo um galo para o deus Esculápio. Por favor, meus queridos discípulos, sacrifiquem um galo por mim. Então a frase dele pode ter sido menos épica, né? Uma frase mais religiosa. A gente não sabe ao certo se Platão de fato romantizou Sócrates. O que a gente sabe ao certo, eu posso afirmar para vocês numa aula de hoje, é que a morte de Sócrates fez Platão declarar guerra à democracia ateniense e a procurar uma nova forma política para Atenas. E aí surge o livro mais importante de Platão, chamado A República, ou Politeia, para falar do nome grego especificamente. Quando a gente fala sobre as influências da morte de Sócrates sobre Platão, a gente percebe que ele declara guerra à democracia ateniense, buscando um novo modelo político, uma alternativa à democracia decadente de Atenas. Então, se vocês forem lembrar, né, por que a democracia está decadente, primeiro, que democracia é essa? Que os juízes de Atenas manipulam o julgamento de um homem justo como Sócrates, né? Manipulando a condenação dele justamente para que ele recebesse a pena máxima, que é a morte, né? O suicídio por cicuta, tá? Então pensa um pouquinho nisso. A democracia ateniense, ela obviamente está falida nos seus valores, segundo Platão, portanto não deve ser mais um modelo. Segunda coisa fundamental, essa época da decadência de Atenas é a época do auge dos demagogos. Quem são os demagogos? Os que fazem lindos discursos públicos, mas não estão preocupados com a verdade. São geralmente aqueles jovens que pagam sofistas para aprenderem retórica e conseguirem aprovar leis que favorecem apenas os próprios grupos dos quais eles são provenientes. Então a demagogia, né, nesse período é um destaque também para falar sobre a democracia ateniense em crise, né? A gente já está falando da derrocada de Atenas, da derrocada de valores, da decadência de valores dos atenienses. Então quando Platão, que é de uma família democrática importante, né, descendente de Solon, o legislador, ataca a democracia, ele vai tentar buscar um novo modelo mais justo, um modelo, né, que segundo ele tenha mais garantias de dar certo, e ele vai pensar, obviamente, no que a gente chama de sofocracia. Sofocracia, o governo dos filósofos, traduzido do grego muitas vezes como o governo dos sábios. E é interessante que ele tem uma ideia, né? Se eu ensinar filosofia para um jovem príncipe, ele vai se tornar um rei
filósofo. E o rei filósofo, ele vai ser incorruptível, não vai ser ganancioso, não vai se desfazer, né, no jogo das aparências, não vai se apegar ao status e à ganância. É interessante pensar, né, que para ele, um filósofo como Sócrates deveria ser um governante. Por isso ele vai tentar ensinar um jovem príncipe de um reinado da Sicília filosofia, né? E a ideia dele é pegar, né, algum tempo com esse menino e ensinar para ele filosofia primeira, né, que é a filosofia pré-socrática, questionamento maiêutico e dialético. Ele vai começar a ensinar esse jovem príncipe a se tornar um rei questionador. Então imagina, né, se esse jovem crescesse aprendendo filosofia, ele iria além das aparências e obviamente veria apenas o que é essencial para o seu povo, seria um político incorruptível. Só que Platão passa por vários problemas, né? A gente não sabe direito o que acontece, a gente sabe que Platão acaba sendo, né, escravizado uma parte da vida dele, vendido como escravo num porto da Sicília, resgatado pelos amigos, e a gente imagina, né, que a relação dele com o rei de Siracusa, com o rei, né, na qual ele estava ensinando o filho desse rei, deve ter sido uma relação difícil. Já imaginou, gente, esse jovem menino príncipe questionando o pai, que era um tirano, chegando para o pai dizendo, né, papai, o que é um rei? Se rei é apenas uma convenção social pré-estabelecida. Já imaginou, gente? Esse pai deve ter pensado, esse Platão está fazendo mal para a cabeça do meu filho, está corrompendo não só a juventude ateniense, mas está corrompendo o meu filho, né? Então, discípulo de Sócrates, né, vai ser visto também como um corruptor de jovens. Olha que interessante, né? Então, a gente sabe por algumas obras esparsas de Platão que ele teve problemas nesse projeto, mas ele não desistiu. O que Platão pensa, minha gente? Já que não dá para transformar um rei em filósofo, porque o próprio status de rei já corrompe alguém, já é um status pré-estabelecido, é preciso inverter essa relação. Ao invés de transformar um rei em filósofo, é preciso criar uma nova forma de governo, onde os filósofos se tornem os governantes. E é aí que surge a República de Platão, chamada, né, no grego antigo de Politeia. Politeia significa qual é o melhor governo para a cidade. E Platão vai estabelecer uma série de regras dentro da República para tentar, né, moldar a ideia dele, para tentar criar um governo mais justo, um governo que os filósofos chegassem ao poder e tentar estruturar, né, obviamente, a tal da cidade ideal. A Calípolis platônica, ela é muito importante porque ela deriva desse pensamento político idealizado, que mais tarde vai ser quebrado por Maquiavel, né, pelo próprio Marx no materialismo histórico dialético. Essa visão, né, de que é possível criar um político ideal, um filósofo corruptível, faz muito sentido para Platão, mas não faz sentido para outros filósofos. Mas como a nossa aula hoje é uma aula de Platão, a gente precisa entender nos pormenores qual é essa ideia, né, de tentar transformar a morte de Sócrates numa inspiração para buscar uma alternativa de uma política mais justa, uma cidade ideal, onde os filósofos seriam os governantes, e por isso a principal virtude que governaria essa cidade seria a razão transformada em sabedoria, garantindo a harmonia entre as classes. E para analisar a República de Platão, conhecida como Politeia em grego, a gente primeiro tem que analisar o nome dessa obra, né? República é um nome romano, né? Se a gente for pegar a palavra res em latim, né? Coisa, pública, né? Então a coisa pública seria a preocupação dos romanos em tentar buscar um governo adequado, né, ao público, adequado à administração pública. Por isso os romanos batizaram essa obra de República, res pública, mas o nome em grego original é Politeia. Politeia significa o melhor governo para a cidade, e é justamente isso que Platão começa a pensar. Como criar uma cidade mais justa, né? A tal da Calípolis. Se ele está negando a democracia ateniense, ele tem que começar a questionar até que ponto a democracia ateniense ela traz injustiças. Então, uma das grandes injustiças para Platão, né, em Atenas, na Atenas democrática, entre muitas aspas, é que aquela democracia estava falida. Aquela democracia não funcionava mais. Então Platão vai começar a perceber que muito disso vem da desigualdade econômica dos indivíduos. Ou seja, né, se a gente for parar para pensar, um jovem rico e um jovem pobre de Atenas, desde que eles sejam maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses, livres,
eles podem votar na Ágora, eles podem discutir as leis na Ágora, que é a praça principal de Atenas, né? Mas quem tem mais condições de fazer essa discussão? O jovem rico que pagou um professor para ensinar ele a discutir e a debater, ou um jovem pobre que nem sabe direito caracterizar o que é uma lei ou qual a abrangência da política? Né? A primeira opção, obviamente, né? Os jovens ricos, eles são claramente mais favorecidos, mais privilegiados. Então Platão vai começar a questionar uma série de elementos. A educação, né? As diferenças educacionais, o que faz a gente pensar hoje em dia, né? No caso de muitos de vocês que estão me assistindo aí em casa agora. Você teve todas as condições de estudar, por exemplo, numa escola cara e ter aula com os melhores professores? Muitas vezes não. Muitas vezes é a primeira vez que você está ouvindo na sua vida uma análise sobre Platão. Isso mostra o quanto o nosso sistema de ensino ele é segregacionista, ou seja, né, ele é elitista. O vestibular, propriamente dito, né, o Enem, que cobra Kant, por exemplo, que cobra os imperativos kantianos, requer que você tenha uma boa educação que muitas vezes o Estado não oferece. E que muitas vezes, por você não ter condições de pagar um cursinho presencial ou uma aula presencial, você não consegue ter acesso a isso. Né? E a gente aqui quebra um pouco isso. Platão, obviamente, não tem tecnologia na época dele, ele não tem outras, né, opções, ele vai tentar criar um modelo político que fosse mais justo. Ele vai começar justamente por essa questão que eu estou citando. A desigualdade econômica tem que ser suprimida, a desigualdade econômica tem que ser acabada. E a primeira forma de fazer isso é que para a cidade ser ideal e justa, de fato, é preciso primeiro tirar a ideia de propriedade privada. Então, eu sei muitas vezes que você em casa está pensando, né, abolir a propriedade privada. Né? Você pode estar pensando aí na sua casa, comunista, Platão comunista, e na verdade, gente, pelo amor de Deus, né? Se você acha que abolir a propriedade privada no mundo antigo, no século V a.C., é comunismo, a gente vai ter que ter uma aula muito clara para eu te explicar o que é a proposta comunista, né, dos autores do século XIX, porque você não sabe o que é comunismo. O comunismo faz isso com outro sentido mais tarde. Né? O comunismo ele trabalha essa questão pensando simplesmente nas questões econômicas e sociais. Platão não. Platão está querendo uma cidade mais justa, uma cidade que comande os indivíduos. Por isso, o Estado se tornaria detentor das propriedades na ideia de república dele. Tá? Então não é comunismo. E eu não me aguento, eu quero chamar essa ideia de comunista, o que eu falo, o que eu escrevo. No máximo, tá? Já forçando uma relação com vocês, é preciso colocar a palavra proto. No máximo, a gente pode falar que é um proto-comunismo, segundo alguns autores, alguns analistas, é a semente do que mais tarde vai inspirar Thomas Moros na Utopia. Lembre que a Utopia do século XVI também tem, é um livro que também tem, né, a abolição de propriedade privada. E lá no século XIX a gente vai ver Marx, né, depois de Rousseau, que escreve no século XVIII, trazendo essa ideia. Então assim, cuidado, não bate o olho nisso e chama de comunismo. Não é comunismo, tá? Abolir a propriedade privada significa tentar acabar, no primeiro momento, com os indivíduos sendo proprietários e gerando a desigualdade econômica que vai levar à desigualdade política. Ô Gui, mas espera aí. Tem que ter mais coisa aí, não só abolir a propriedade privada. Segundo elemento importante que Platão diz para ter uma cidade justa, os filhos seriam tirados dos pais assim que nascessem. Então, peraí. E quem vai criar esses filhos? O Estado. Tá? Quem detém agora toda a propriedade, a cidade-estado. Pais e mães da cidade, que são filósofos, vão criar como tutores as crianças desde que elas nascem. Mas Gui, qual é o sentido disso? Por que não esperar que nem Esparta, aos 7 anos de idade, tirar o filho dos pais, né? Por que Platão não espera 7 anos de idade? Platão acredita que até os 7 anos de idade, os valores corrompidos de uma sociedade já passam para a criança. Sabe que eu tenho essa dúvida com meu sobrinho Rafael, sabe? Vou comentar com vocês aqui agora. Meu sobrinho vai fazer 4 anos, até bem pouco tempo atrás, quando ele tinha 2 anos, 2 anos e meio, ele estava comendo salgadinho, alguma coisa, e falava, Rafael, dá um salgadinho pro titio? Ele fazia. E me dava salgadinho. A gente comia, dava risada.
Agora, esses dias eu fui pegar uma batatinha do Rafael, eu tava comendo batatinha, né, de salgadinho. Eu fui pegar uma batatinha e ele fez um escândalo, ele falou, é meu! É meu! E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, onde essa criança desenvolveu isso? Aliás, ele aprendeu com os pais o conceito de propriedade privada e, portanto, ele foi deturpado antes dos 7 anos de idade, né? Antes dos 4 anos de idade, para ser mais honesto. Ou será que a propriedade privada é algo natural, é algo instintivo? Será que ele faz isso como um instinto de autopreservação? Minha gente, essa discussão do Platão no século V a.C. vai virar uma discussão contemporânea muito importante. Hobbes e Rousseau. Somos seres instintivos, né? E o homem é o lobo do homem e deve ser contido por uma lei, né? Por um Estado forte. Ou será, citando agora Rousseau, que o homem, né, nasce tendente ao bem, o homem nasce com muitas possibilidades, é a sociedade que vai acomodando ele. Para o Platão, é tão importante que a criança seja tomada dos pais assim que ela nasça, para evitar que as ideologias dos pais passem para a criança e prejudiquem a formação dela. Então, como seria a educação na cidade platônica? Primeira coisa importante, todas as crianças, independente de gênero, homens e mulheres, teriam a mesmíssima educação. Tá? Aí você fala assim para mim, Gui, então posso citar numa redação de igualdade de gênero Platão? A minha resposta é, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso com a sua vida, com o seu vestibular. Por que eu tô falando não faça isso com o seu vestibular? Platão, gente, é grego, os gregos são machistas, a gente sabe disso. Por mais que ele fale, mulheres e homens vão ter as mesmas oportunidades, quando a gente vai ler a República, que eu recomendo fortemente, inclusive, que vocês leiam. Quando a gente lê a República de Platão, o que a gente percebe? Ele dizendo, né, são 2 personagens que conversam. Glauco, um personagem, e Sócrates é um outro personagem da obra dele, homenagem do Platão a Sócrates. E aí Glauco diz assim, Sócrates, esses jovens, né, as mulheres podem ser guerreiras também? E aí Sócrates, Platão responde, claro, as mulheres têm que ser guerreiras. Aí Glauco pergunta, mas qual o sentido disso? E aí Sócrates responde, já imaginou, Glauco, a vergonha que um homem sentiria em perder para uma mera mulher em batalha? Então quando a gente, né, lê a República, a gente se empolga, sabe? A gente começa a ler e fala, nossa, que legal, tem várias ideias modernas aqui. Só que você vai vendo nas entrelinhas, nos pormenores, que não é bem assim que a coisa toca, não. Tá? Platão, sim, ele tem um machismo residual na obra dele, né? As meninas que estão me assistindo, principalmente, devem imaginar o quanto isso incomoda, né? Falar, imagina perder por uma mera mulher em batalha, que vergonha. Então, o fato de existirem mulheres que vão estudar, vão passar pelos mesmos testes dos homens, não significa, de fato, uma igualdade de gênero. Ele rompe com o padrão grego um pouquinho, mas não rompe completamente, tá? Lembrem disso para a vida de vocês. E aí esse jovem, óbvio, ele vai estudar como matéria principal a filosofia primeira, né, os pré-socráticos, vai estudar, minha gente, geometria. Platão é fascinado no projeto educacional dele por geometria. A gente fala que é um projeto político-pedagógico, que ele vai moldar o cidadão perfeito. Geometria te ajuda a quê? Não é essa geometria que vocês estudam hoje, que você vai achar, né, o X, vai achar o ângulo, não é só isso. A geometria é uma geometria sagrada. É olhar, por exemplo, né, a lousa e falar, eu não estou vendo a lousa, eu estou vendo símbolos matemáticos, eu estou vendo retângulos, eu estou vendo, né, as formas primordiais que Pitágoras, o pré-socrático, tanto falava na obra dele. Círculos, triângulos, quadrados, são caracteres universais, né? E quando alguém olha um objeto, quando eu olho o sol no céu, eu não vejo só o sol, eu vejo uma esfera perfeita. Olha que interessante, eu vejo a figura do círculo, eu vejo as formas, que ele tanto fala na obra dele, né, do mundo das ideias, as formas essenciais que a gente vai trabalhar no decorrer das outras partes de Platão, tá? No mito da caverna mais especificamente. Então a gente vai ligar tudo no final, então vai vendo, né? A criança platônica tem que aprender, obviamente, matemática, geometria, para reconhecer as formas essenciais do universo, tem que aprender filosofia, para questionar, né, as origens das coisas, tem que aprender arte, né? Inclusive Cíntia,
Beijo no seu coração, a nossa diva da arte. Se não assistiu ainda os vídeos de arte, assistam, eles são incríveis. Então, beijo no seu coração. Arte para quê? Para sensibilizar. A arte, ela fala do sensível, né? Então, sensibilizar esse jovem. O jovem sensível, platônico, ele tem que existir, mas não sensível demais. Tragédias gregas, obras de Homero são proibidas para o Platão, porque mexem muito com jovens, sabe? Teve uma geração inteira de jovens, gente, que muitas vezes lê um livro, uma obra. Tem uma obra que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dela, que são os sofrimentos do jovem Werther, né, que geraram ondas de suicídio na Europa há um tempo atrás, alguns séculos atrás, porque são textos doídos. Às vezes a gente lê alguma coisa, ou a gente vê um filme e a gente fica pensativo, né? Eu mesmo, às vezes, fico numa paranoia. Vou ver filme de terror, por exemplo, aquilo mexe tanto comigo que eu não consigo pensar numa aula, eu fico achando que eu estou sendo perseguido, vou no banheiro acendendo luz, sabe? Medo, né? E com o tempo isso passa. Então, para Platão, não prejudique a racionalidade dos jovens. A arte é importante, mas não a arte que mexa, que motive muitas emoções fortes. Esse tipo de arte tem que ser deixado de lado. E é claro, né, além de tudo isso, além de um jovem afiado mentalmente pela matemática, pela filosofia, um jovem sensível pela arte, mas não tão sensível assim, a ponto de ser irracional, é preciso adicionar aí também o corpo físico, uma disciplina física. E, gente, educação física não é esporte apenas, né? Muitos de vocês devem ter tido ou têm educação física muitas vezes. Ah, vamos jogar bola, vamos... Não! É saber cuidar do seu corpo, do equilíbrio do seu corpo. Os gregos acreditavam que tudo que é bom, belo e justo anda junto. Por isso, o corpo e a mente têm que estar afiadas, obviamente, né? Corpo são, mente sã. Agora vocês sabem de onde os romanos tiraram esse ditadinho deles, né? Foi de Platão. Beleza? Última coisa importante para a gente finalizar aqui. Os jovens, né, precisam prestar um serviço militar obrigatório entre os 16 e os 18 anos, todos, homens e mulheres, primeiro para entender que o mal existe lá fora e que a sua cidade ideal, a sua cidade justa, ela pode ser atacada e destruída. Ué, as cidades gregas que vocês estudam na história, né, vocês devem ver isso sempre. Elas lutam umas com as outras, né? A Guerra do Peloponeso, por exemplo, né? Então essas batalhas entre cidades e Estado eram comuns. Se a nossa cidade é justa e bela e perfeita, a gente tem que defender essa cidade o máximo que a gente puder. Por isso, a partir daí, o mais importante é que Platão diz: formar-se militarmente significa defender a cidade-estado. E o mais interessante é que aos 20 anos de idade, todos os jovens com 20 anos formados na escola, eles vão passar por um sistema de seleção, conhecido aos 20 anos como a primeira grande eliminação. É a partir dessa primeira grande eliminação que a gente vai definir quais são as classes sociais da cidade justa. E para poder explicar para vocês as classes sociais, eu preciso colocar todas as classes aqui na lousa e tentar mostrar para vocês quais são os cidadãos que se formam e são moldados dentro da cidade-estado platônica. E as classes sociais platônicas, a primeira polêmica é que, às vezes, alguns autores não gostam de chamar de classes, porque elas não prevêem uma mobilidade. Então, aos 20 anos de idade, os jovens são testados. E são testes físicos, mentais, matemáticos, filosóficos, testes de habilidades manuais, para tentar definir e ranquear as chamadas classes sociais platônicas. Então imaginem que parte dos meus alunos, do meu grupo, né, eu vou testá-los, eles vão mal em filosofia, vão mal em geometria, eles não conseguem, né, fazer nada porque eles desejam escapar daquilo, eles são mais preguiçosos. Eu preciso, obviamente, conhecê-los como almas mais brutas, segundo Platão. Então, na alma deles, apesar de terem a mesma educação dos outros, na alma deles reside o que a gente chama de vontade ou apetite, como diz Platão. Esse apetite tem que ser moldado, para que ele se torne, então, como são almas mais brutas, geralmente dedicadas ao plantio, ao comércio, ao artesanato, às habilidades mais manuais das almas menos filosóficas, eles vão ser os meus produtores
também conhecidos como a alma de bronze. Os produtores cuidam do sustento material da cidade-estado e, portanto, né, são eles que devem, obviamente, buscar a temperança como virtude cardeal no domínio do apetite, no domínio da vontade. Então eles vão ter que ser governados, obviamente, em prol da sociedade. Eles vão cuidar das necessidades materiais da sociedade, como diz Platão, que as almas brutas geralmente fazem, tá? E vamos supor que os outros, né, eu não consegui ranqueá-los no primeiro momento, aí eles vão passar por uma nova seleção aos 30 anos de idade, e aí eu vou testá-los, e com 30 anos de idade eu vou perceber que alguns deles, né, são mais violentos, foram melhores nos testes físicos, têm mais habilidade para guerra. Esses, obviamente, vão se tornar os meus guerreiros. Os guerreiros são chamados de guardiões ou guardiães nas provas de vocês. Eles são aqueles que cuidam da defesa da cidade-estado. Principal característica deles que tem que ser moldada. A ira, que se bem moldada, vira coragem. Então são pessoas mais violentas, que carregam esse belicismo no olhar, são pessoas que vão muito bem nos testes físicos, mas não vão muito bem nos testes filosóficos. São pessoas moldadas para se tornarem os guerreiros, os chamados alma de prata, como a gente chama, né? E aqui por último, obviamente, quem foi bem em tudo aos 30 anos de idade mais uma vez, vai ganhar, né, o presente de ser filósofo. Vão estudar durante 5 anos filosofia pura, e dos 30 aos 35 eles vão se dedicar a estudar Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, as formas geométricas universais, e com 35 anos eles se tornam filósofos. Aí, Gui, então eu tenho os governantes da cidade como Platão queria. Fala para mim, meu querido, minha querida, o que um filósofo sabe de governança? Nada. Então o último teste é o pior de todos. Esses filósofos vão ser jogados na cidade-estado, sem apoio da cidade, sem moradia, sem alimentação, sem vestimenta, e se eles sobreviverem das boas relações políticas com seus futuros súditos, se eles sobreviverem até os 50 anos de idade, ou seja, durante 15 anos, eles vão ter que sobreviver sem apoio. Se eles sobreviverem, eles se tornam os chamados magistrados. Eles governam a cidade. Se não sobreviverem, bom, aí a seleção já está feita, né? Não é verdade? Por isso, muito aluno olha para essa ideia e diz, meu Deus do céu, Gui, então a última seleção pode culminar inclusive na morte dessas pessoas, né? Na morte desses filósofos. Eles têm que ter um aspecto político, sim, porque aí sim eles se tornarão os magistrados, que são os tutores da cidade, os que governam, os que levam a ideia do bem, os que levam a reflexão e, portanto, né, são aqueles que nascem com mais razão, que obviamente vai se tornar, quando bem empregada, a virtude cardeal da sabedoria. Então o mais legal é pensar que as características da alma, segundo Platão, existem em todos nós. Todos nós temos razão, ira e apetite. Razão, raiva e vontades. Só que em alguns, as vontades falam mais alto. Eles vão ser, obviamente, os meus produtores. Em outros, a ira fala mais alto. Mesmo tendo a mesma educação, eles vão ser os meus guerreiros. Em outros, a racionalidade desde pequenos já é evidente. Então eles vão se tornar, depois de 50 anos, os meus filósofos, os governantes da cidade-estado. Qual o problema dessa ideia do Platão, você que está aí em casa? Vários, né? Você que vive num contexto democrático, mesmo numa democracia em crises, você tem que olhar essa ideia e pensar. Primeiro, Platão está dizendo que é da alma das pessoas, né, que surge esse conceito. Aliás, o conceito de justiça para o Platão é cada um ocupando o lugar ao qual pertence por natureza. Ele vai justificar isso num mito chamado mito de Er, né? No mito de Er a gente tem a ideia de que Er morreu, olha a ideia do Platão, olha o mito do Platão. Er morreu, foi para o mundo inferior e viu o que acontecia com as almas. E quando iam queimar o corpo de Er aqui na Terra, ele acordou dizendo, me mandaram de volta, não me queimem, me mandaram de volta e eu tenho um recado dos deuses e dos juízes infernais para vocês. E o que Er narra para a gente? Quando ele morre, ele diz que tem um grande tribunal celeste
na frente dele. E os 3 juízes, Triptólemo, Hérculo e Minos, estão presidindo o julgamento das almas. Quando as almas se apresentam, eles julgam as almas boas, né, virtuosas, vão para uma escadaria à direita do tribunal para cima, e as almas não tão virtuosas vão para a esquerda do tribunal para baixo. Mas, no final, né, as almas se reencontram, existe um grande deserto, e no fim desse deserto, um rio, e o fim do caminho, um abismo, que seria o abismo da reencarnação. No mito de Er, Platão diz que algumas almas, elas chegam sedentas, né? Elas chegam extremamente desejosas, elas não querem mais caminhar, elas se cansam. Quando elas olham aquele rio, elas têm tanta sede que elas bebem muito essa água e depois pulam para a reencarnação e se tornam bebezinhos aqui. Outras almas são violentas, impetuosas, elas cruzam o rio, bebem um pouco dessa água, mas logo se cansam e pulam para a reencarnação e nascem como bebezinhos aqui. As últimas almas são aquelas que vão resilientes. Elas questionam o caminho, olham o rio e perguntam-se: o que um rio faz no meio do deserto? Está muito fácil isso. Bebem desconfiados um pouquinho dessa água e depois pulam para a reencarnação. Bom, esse rio é o rio Letz. Letê em grego significa esquecimento. É o rio do esquecimento, que é o rio do mundo inferior. Por isso as almas que bebem muito dessa água esquecem da sabedoria, esquecem da razão e nascem como almas mais brutas, que seriam os produtores. As almas que são mais impetuosas e bebem, mas logo se cansam e pulam raivosamente, seriam os que desenvolveram mais a ira. E os últimos, obviamente, os que beberam menos, lembram mais da existência passada. Lembram dos conceitos, lembram das ideias. Embora nasçam como bebês ignorantes, basta você provocá-los um pouquinho, que eles adoram filosofar, adoram questionar. E esses nascem aqui, né, como os bebês que mais tarde vão ser chamados de filósofos aos 50 anos de idade. Então, se é a mesma educação, né, se é a mesma base econômica, se não existe alguém que começa ganhando esse jogo, a gente pode dizer que para o Platão depende de o que você mais carrega na sua alma, qual virtude é a maior que existe em você, você vai se tornar um membro dessa classe platônica, dessa sociedade platônica. O que faz a gente pensar, o que impede que no meio disso aqui não exista um divergente, por exemplo? Provavelmente você estava pensando nisso aí em casa, né? A série Divergente, obviamente, se baseou nisso, né? Na ideia de que a alma humana, ela é uma alma inquieta, né? E se eu não quiser ser um produtor? E se eu quiser ser um filósofo? Não tem querer. Sua vontade tem que ser dominada pela razão. Isso é Platão. Quem manda em você é a mente e não os desejos. Por isso, se a gente fosse ver isso aqui como um corpo, os magistrados seriam a cabeça. Por isso eles estão em cima, a alma de ouro. Os guerreiros seriam o peito e os braços. Eles seriam o ímpeto, a vontade de guerrear, a ira moldada em coragem. E se os produtores são alguma parte do corpo, seriam o baixo ventre, a região dos desejos. E o sustentáculo, as pernas da cidade ideal, porque eles sustentam a vida material. Então a gente fala que o corporativismo platônico, a ideia de que eles formam um corpo só, influenciou mais tarde o corporativismo fascista de Benito Mussolini. Aí você vai olhar e vai falar assim, Platão, fascista. Meu querido, a mesma coisa do comunismo vale aqui. Não chame Platão de fascista. No máximo, proto-fascista. Um cara que mais tarde vai ser avaliado para gerar o que a gente chama de fascismo italiano. Então pare e pensa um pouquinho, né? Essas 3 almas, esses 3 tipos de pessoa, eles estão presos nessa estrutura, né? E aí Platão começa na República a questionar, e se nascer menos produtor, né? O que a gente vai comer? Você fica imaginando, né? O que eles vão comer, gente? Filosofia? Vão comer o quê? Palavras? Então tem que manipular de tempos em tempos essa ordem aqui. E na República de Platão tem 2 excertos que me chamam muita atenção, que dizem assim, né? Glauco, que é o personagem da obra, diz assim: Sócrates, mas me diga você, como é possível moldar, né, essas pessoas? E se tiver menos nascimentos? Aí Sócrates diz: é preciso de tempos em tempos convocar orgias coletivas chamadas de himeneus,
para que as pessoas possam reproduzir. E a ideia é justamente essa, né? Que as mulheres fossem polinizadas pelos homens. Ok, mas eu como mulher não quero engravidar. Você não tem o que querer. Em prol da cidade, você precisa reproduzir. Olha como ele não respeita a vontade. Olha como isso é uma ideia antidemocrática e até perigosa, porque é a base de vários totalitarismos. Né? Então, cuidado com a ideia do Platão. Segundo elemento, os melhores de cada área, porque aqui a gente define magistrado, guerreiro e produtor. Mas existem magistrados excelentes e magistrados menos excelentes. Existem guerreiros excelentes, guerreiros menos excelentes. E a mesma coisa com os produtores. O que acontece se um guerreiro menos excelente se apaixona por uma filósofa excelente? Eles vão ter um filho e esse filho vai ser um filho provavelmente não tão bom. Por isso Platão diz que é preciso, de tempos em tempos, manipular as relações na república, né, na sociedade dele. E quem faria isso seriam os tutores, os que governam a cidade, em segredo, para que ninguém saiba. Eles vão aproximar os excelentes dos excelentes. E os filhos dos excelentes serão tomados pela mão e levados para um lugar da cidade para treinamento. Os filhos dos menos excelentes seriam levados para um local interdito e oculto da cidade, junto com os chamados deformados, como ele chamava os portadores de necessidades especiais, e os filhos dos menos excelentes. E esses deformados ficariam escondidos e não mais apareceriam, ou seja, dariam fim nele. Ele diz, se assim queremos que a raça dos guardiões se mantenha pura, raça pura, eugenia, seleção social. A República de Platão, gente, ela converge várias ideias que mais tarde, como eu disse para vocês, vai dar origem aos totalitarismos. E por isso em filmes como O Doador de Memórias, que é excelente, filmes como A Saga Divergente, tudo isso é muito questionado e muito questionável por ser uma ideia antidemocrática e colocar na alma de alguém a justificativa para a divisão social, o que é muito questionável hoje em dia nas provinhas de vocês.